Irmãos, graça e paz. Nós vamos estar estudando sobre generosidade e a justiça, né? E o tema é a contribuição. Na verdade, eu vou estar aqui lendo, me baseando em 2 Coríntios capítulo 9, né? Onde Paulo vai incentivar os crentes, os cristãos de Corinto, para que eles praticassem o que eles haviam prometido já há um ano atrás, que iriam contribuir para os mais pobres. Então está escrito assim no verso 1 e 2: Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Vamos lá. Como eu disse, desde o capítulo 8, Paulo vai, então, dizer que há um ano atrás, os coríntios, eles tinham prometido que iria ser uma igreja generosa. Os macedônios eram uma igreja com recurso financeiro, eles eram mais pobres, né? Não tinham muito recurso financeiro e porque eles ouviram falar de Paulo que a igreja de Corinto havia prometido, né? Se comprometido que iria ser uma igreja generosa, uma igreja que iria doar, eles se entusiasmaram e aqueles irmãos mais pobres, eles doaram aquilo que eles tinham muito pouco. E eles foram uma igreja que ofertaram. Nós vamos ver lá no capítulo, em 2 Coríntios, capítulo 8, de 1 a 7. Nós vamos também ver isso que eu acabei de falar, que Paulo, ele agora, então, ele faz com que a igreja da Macedônia, né, principalmente a de Filipos, saiba que os coríntios vão ajudar. Então, eles, lá no capítulo 8, verso 8 a 15, nós vamos ver que Paulo também vai levantar uma comissão para mandar agora para Corinto. E a igreja de Corinto, depois de um ano, chegou a vez deles, então, de cumprirem aquilo que eles haviam prometido, se comprometido, né? Então, nós vamos ver alguns princípios. A primeira coisa é que nós lemos aqui no verso 1 e 2, que Paulo vai dizer assim, olha, é desnecessário falar para vocês sobre o que vocês já se comprometeram, né? De entregar essa oferta, esse dízimo, de entregar essa contribuição, né? Então é desnecessário a gente fazer isso, mas eu venho escrever-vos porque chegou a hora, então, de a gente praticar, né, de vocês praticarem o que vocês haviam dito, né? Nós também vemos, no segundo princípio, que, na verdade, essa forma que Corinto fez e que Paulo passou para as igrejas, realmente estimulou as outras igrejas a praticarem a generosidade. E nós vemos também que as nossas igrejas, né, agora falamos aqui da Igreja Batista em Vila Santana, é uma igreja que estimula, né, com esses trabalhos de ação social e outras coisas mais, estimula os crentes nossos, os nossos irmãos, a estarem doando, né, aquilo que eles têm para ajudar os mais pobres. E nós também sabemos que as outras igrejas poderão ser estimuladas pela nossa igreja a fazer o mesmo, né? A terceira aplicação e a segunda aplicação a gente vê lá, no finalzinho do verso, né? E o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Lá no verso 2, no finalzinho, a gente vai ver que esse princípio é colocado realmente por Paulo. O terceiro princípio que nós podemos, assim, reparar aqui, é que do verso 3 ao verso 5 diz assim: Contudo enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular,
não se desminta, a fim de que, como venho dizer, estivesseis preparados, para que, como alguns macedônios forem comigo e os encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me procedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Muito bem. Então nós vemos que esse terceiro princípio, às vezes, contudo, mesmo Paulo dizendo que não era necessário falar sobre esse assunto, ele teria que voltar a esse assunto, porque já havia assim feito um ano que eles haviam se comprometido. Então ele manda uma comissão, né? E ele tinha medo que a igreja de Corinto então desmentisse o que ele havia falado lá atrás, né? Outrora, para a igreja da Macedônia, né? Para as igrejas de Acaia, Ásia Menor e da Galáxia, que ele havia feito aquela propaganda toda, né? Muito bom. Então esses versos 3 e 5 vai nos dizer que eles já haviam se comprometido, então Paulo agora quer ver a prática da igreja de Corinto. Vamos lá para o verso 6 e 7, nós vamos ver o quarto princípio, né, da semeadura, e que também essa semeadura não é troca com Deus. Vamos ler esses versos. E isto afirmo, aquele que semeia pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. E cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia com fartura, com abundância também ceifará. É muito importante esses versos, porque vai nos dizer que muitas pessoas estão interpretando isso de uma forma de trocar com Deus. Então, se eu dou mais, eu recebo mais. E não é isso que esses versos vêm falar. Não é troca, não é barganha, né? O que essa passagem estimula é que Deus, ele ama quem o faz com alegria, né? E ele não se agrada de pessoas que fazem troca com ele. Olha só, esse texto vem trabalhar nessa semeadura e o ser é voluntário, né? A pessoa é voluntária, ela tem que se sentir à vontade para estar ofertando, dizimando. Eu não posso obrigar, o pastor da igreja não pode obrigar a pessoa a fazer isso, mas tem que ser do coração, né? Uma coisa prazerosa, não pode ser com tristeza. Né, tem aquelas pessoas que na hora de assinar um cheque, ou passar um cartão, ou devolver o dízimo, ou fazer o seu tempo, né, faz com uma cara carrancuda, né, tipo assim, com medo que aquele dinheiro venha fazer falta, né? Não é com tristeza, e também não é por necessidade, isto é, a pessoa está passando por um momento que ela acha que ela não está bem na vida financeiramente, então ela quer ajudar para que ela seja ajudada. E não é isso. Não são essas as motivações que nós devemos ter quando nós lemos esses versos. Não é? Deus, ele ama quem dá com alegria. É claro que Deus vê o nosso coração, a generosidade. Deus é generoso e ele vê isso em nós. E ele gostaria que a gente fosse voluntário, que a gente desse com alegria, não por necessidade, né? Então nós vamos ver, então, esse é o quarto princípio. O quinto princípio, vamos lá no verso 8 ao verso 11, diz assim o texto: Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra.
como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia o pão, para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Nós vemos nesses versos de 8 a 11 que Deus tem prazer em que nós doemos as coisas com alegria, e quando nós, então, Ele nos ajuda, Ele supre as nossas necessidades financeiras, Ele quer com isso que a gente ajude as outras pessoas. Então, Ele me ajuda num valor X e eu vou ajudar também outras pessoas, mas se Ele me ajudar no valor 3x, eu devo ajudar mais outras pessoas. É isso que Deus está falando aqui, que Paulo está falando nesse texto. Nós devemos de ter prazer, esse dinheiro é para a minha satisfação pessoal, mas também é para a satisfação do outro. Nós devemos de pensar no outro, sempre estar pensando nas pessoas, né? As pessoas que estão à nossa volta, né? Ele cita até esse Salmo 112, verso 9, que diz aí que distribuiu, deu aos pobres a sua justiça, permanece para sempre, como está escrito, né? Então ele cita esse salmo aí, a justiça de Deus, né? A justiça que nós devemos nos preocupar também, a justiça social, né? Então nós vamos ver que Deus dá tudo para que nós sejamos ainda mais generosos, né? Quando nós temos mais possibilidades de ajudar, nós haveremos de ser. Do verso 11 ao verso 15 está escrito assim: enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, o qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova dessa ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Nós vemos que aqui o quinto princípio que nós podemos tirar aqui. E o sexto princípio que nós podemos tirar, na verdade, o quinto é que Deus nos dá para nós doarmos mais ainda. E o sexto diz assim, que como a generosidade redunda para a glória de Deus, né? Ações de graças a Deus e glorificação a Deus, intercessão a Deus. Meus queridos, quando nós doamos, né? Quando a igreja ela se preocupa em ser generosa, quando ela se preocupa com a justiça social, quando ela se preocupa com as pessoas que estão ao lado dela, porque o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Isso se resume em todas as leis, e amar ao próximo como a si mesmo. Quando nós nos preocupamos com isso, Deus então ele é glorificado. Nós enchemos a igreja com ações de graças a Deus, né? E nós o glorificamos através dessas ações. E as igrejas que são supridas, as pessoas que são supridas com as suas necessidades, elas intercedem a Deus, por nós, pela igreja. Que nós possamos ser então, meus irmãos, uma igreja que distribui aos pobres. Mas não só que distribui aos pobres, que nós possamos ser uma igreja que se envolva também com o trabalho, lute em doar, lute
em ser mais justo, né? Que haja mais justiça social na nossa sociedade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a sermos amorosos, generosos e justos, como o nosso Deus é amoroso, generoso e justo. Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nos abençoe, Pai, assim que nós possamos ser generosos, ter realmente esse amor na prática, Senhor, as pessoas, ajudar as pessoas. Que a nossa igreja ali em Vila Santana possa ser assim. Que as pessoas possam olhar em nós e dizer, olha, ali existe uma igreja amorosa, generosa, que se doa, que faz o impossível para que as pessoas se sintam bem, fisicamente e espiritualmente falando, que sejam alimentadas fisicamente e espiritualmente falando, mas que nós também possamos lutar pela justiça, porque o Senhor é Deus justo, pela justiça social desse mundo, Senhor, pelas pessoas que precisam de trabalho, que precisam ter emprego, que precisam ter o seu sustento, as condições, Senhor, para viver nesse mundo. Nos ajuda, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.